o divórcio extrajudicial. O nosso divórcio extrajudicial é uma possibilidade que o nosso CPC traz. Aliás, antes do CPC a gente já tinha, mas o CPC sistematizou isso lá na regra do 733, quando ele diz da possibilidade dessa dissolução do casamento ocorrer extrajudicialmente por pública escritura perante o tabelião. Tá? Então, quando inexistir ali o nascituro ou filhos incapazes e sendo o divórcio consensual, totalmente dispensável que essa dissolução possa ocorrer pela via judicial, tá? Aliás, a gente tem até um posicionamento que deveria ser, como eu falei para vocês, quando a gente estava trabalhando ali do divórcio com consentimento, que deveria ser obrigatória a via administrativa para esses casos e que não existem menores, incapazes ou nascituro, tá? Por quê? Porque haveria ali, nesse caso, de eventual demanda que poderia ser feita através da via extrajudicial, mas foi feita pela via judicial, existir ali uma falta de interesse processual. E inexistindo interesse processual, seria uma causa de julgamento ali sem resolução de mérito, tá? Então, proposta ação judicial caberia sua extinção sem resolução de mérito na regra do 485, inciso 6º do CPC. Mas, como eu já falei para vocês também, não pode ser negado o nosso acesso à justiça, não pode ser afastado a jurisdição e também a lei vai utilizar uma expressão que é fundamental aqui para a gente, que é a expressão pode. Né? Então, a partir do momento que se institui ali o pode, a gente tem uma faculdade das partes. Tá? Então, o judiciário ele vai continuar congestionado de ações se a gente, advogados, não adotar uma prática de se utilizar de uma maneira gigantesca dessa modalidade de divórcio e a gente verifica que na prática, de fato, esse divórcio prevalece muito, tá? Então, inexistindo filhos menores, incapazes, no modo geral, e nascituro, existe a possibilidade desse divórcio, e com consentimento, é claro, de ser levado a um tabelião, e esse tabelião lavrará uma escritura pública do divórcio, tá? Não só o divórcio, mas também a separação de corpos consensual pode ser formalizada por escritura. No nosso vídeo lá de separação de corpos, eu falei já isso para vocês, então a gente pode ter uma separação de corpos via escritura pública também, sem nenhum problema. Os cônjuges, e aqui tem um ponto interessante, até mesmo facilitador, em determinadas vezes, eles poderão escolher de maneira livre, ali, através da sua própria autonomia, qual será o tabelionato que eles farão essa escritura pública. Tá? Então, não há qualquer regra de competência, ou seja, casei em Cornélio, moro em Londrina e quero me divorciar em Cambé. Posso, não tem problema nenhum, tá? Então, pode ser feito qualquer tabelionato aí no nosso Brasilzão, tá? Então, os cônjuges eles podem escolher livremente o tabelionato, fica a critério deles, tá? Um outro ponto interessante é que, como se trata de um direito que não vai admitir contestação, deveria bastar uma notificação extrajudicial, tá? E aqui a gente vai entrar num ponto interessante, é um ponto que está em muito debate aí na doutrina, e é um ponto aí que até mesmo seria interessante um TCC aí nos próximos anos acerca desse tema, que é um tema que tem gerado aí uma discussão interessante para nós do direito das famílias, que é o nosso divórcio ali impositivo, tá? Então, o que a gente entende, né? O IBDFAN entende e eu também me filio a essa corrente, é que se existe não um consentimento, mas basta um dos cônjuges querer divorciar e esse divórcio ele será decretado pela via judicial, bastaria que ao invés de demandar judicialmente, o cônjuge procurasse um cartório e o cartório, através de uma notificação extrajudicial, comunicaria esse divórcio e esse divórcio já produziria os efeitos. Questões patrimoniais, etc., a gente discutiria isso se fosse necessário, através de demanda específica. Tá? Então, a gente tem o que se chama de divórcio impositivo, mas a gente vai verificar que isso na prática ainda não é praticado. Tá? Então, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, eles pediu uma normatização lá, o provimento 6 de 2019, olha que coisa recente, provimento 6 de 2019 lá do TJ do Estado de Pernambuco. Tá? E esse provimento ele admitia o nosso divórcio impositivo. Então, qualquer um dos cônjuges, ele acompanhado de um advogado, claro, a gente vai verificar aqui, no caso do divórcio extrajudicial, obrigatoriamente, a parte terá que ter pelo menos um advogado, ou cada um poderá constituir um patrono próprio, mas qualquer um dos cônjuges, nesse caso de divórcio positivo, que o provimento 6 de 2019 do TJ de Pernambuco estava lá normatizando, caberia ali uma das partes, ir até o cartório, acompanhado de um advogado, e ele irá requerer a averbação do divórcio
diretamente no registro civil, tá? Então, a parte aí é direto no cartório e já fazer o requerimento de averbação do divórcio diretamente no registro civil, ou seja, não precisaria de estação, não precisaria nada nesse sentido. Então, bastava o quê? Que não existirem, né, filhos incapazes, e não é necessária também a anuência do outro, que, no entanto, será notificado pessoalmente. Então, o outro cônjuge, sim, será notificado pessoalmente, claro, tem uma questão de efeitos, etc., validade perante isso. Só que daí você procura o cartório, esse cartório já vai fazer a averbação do divórcio e vai comunicar o outro cônjuge. Decorrido ali o prazo de 5 dias do conhecimento desse outro cônjuge, sim, aí sim é averbado esse divórcio. Tá? Então, seria mais ou menos, bem porcamente comparando, uma liminar ali do Poder Judiciário, só que ao invés de a gente ter uma liminar, a parte iria até o cartório, esses cartórios pediriam uma notificação extrajudicial, decorrido o prazo de 5 dias ali da ciência do outro cônjuge, já seria averbado o nosso divórcio. Olha como a gente ia acabar com muita demanda que a gente tem no nosso Poder Judiciário, ia desafogar muito as demandas desnecessárias que tem lá, e também a gente tem também uma congruência lógica, né? Porque se é um direito potestativo, e não cabe contestação, não faz sentido impedir que esse divórcio positivo prevaleça. Tá? Então, no entanto, esse provimento 6 de 2019 do TJ de Pernambuco foi revogado pelo CNJ. Então, o Conselho Nacional de Justiça revogou o nosso provimento 6 de 2019 do TJPE. Tá? Então, o CNJ, ali durante a resolução 35 de 2017, que traz ali as questões do divórcio extrajudicial, regulamentou o procedimento do divórcio extrajudicial, extrapolando muitas das vezes as suas próprias funções. Tá? Então, chega praticamente a legislar essa resolução 35 de 2017 do CNJ, ao invés de limitar-se a normatizar. Né? Então, a gente tem, às vezes, ali a própria resolução legislando sobre coisas que, óbvio, não é competência do CNJ. Tá? A competência do CNJ é normatizar essas questões, e ali a gente tem pontos que ele extrapolou essa normatização. Mas esse tal proceder é para lá de salutar em face da nossa inércia responsável do legislador, tá? Porque eu já falei para vocês inúmeras vezes que, ainda mais no nosso direito de famílias, como tem uma questão estatal, religiosa, enfim, muito presente, a gente tem uma inércia do legislador ainda hoje de uma maneira gritante. Então, em decorrência dessa inércia do legislador, o CNJ, nessa resolução 35 de 2017, querendo ou não, ele extrapola alguns pontos porque o legislador não adota nenhuma postura. Tá? Vale ressaltar que, em relação ao nosso divórcio impositivo, e isso é um tema totalmente em voga, que existe um projeto de lei recente também, o nosso projeto de lei 3457 de 2019, que está querendo ali normatizar, aliás, promulgar uma legislação de maneira específica acerca do divórcio impositivo. O Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, ele enviou um parecer ali favorável, aliás, de apoio, né, não favorável, que favorável essa a própria Constituição de Constituição e Justiça, mas o IBDFAM emitiu ali um parecer de apoio a esse projeto de lei, e ele vai criar uma nova modalidade do divórcio administrativo, que depende aí da escritura pública e pode ser requerido diretamente ao registro civil de forma unilateral. Tá? Então, o que a gente vai tratar é exatamente aquele exemplo que eu dei. Eu vou direto no registro civil, esse registro civil vai expedir uma notificação extrajudicial para o outro cônjuge, e aí, passado esse prazo, ali vai ocorrer a averbação. Tá? Óbvio que é unilateral, não vai precisar do consentimento de ambos. Tá? Então, ainda que haja uma oposição do outro, a gente verifica que essa oposição é deixada de lado a partir da inexistência de fundamentação, de defesa, enfim, desse direito potestativo que a gente já falou muito hoje. Tá? Então, essa modalidade é a que a gente vai chamar de divórcio positivo ou divórcio direto por averbação. Tá? Então, esse projeto de lei está em tramitação, ele está na CCJ por enquanto, tá? E esse projeto de lei aqui, para mencionar o relator, é de autoria do nosso senador Rodrigo Pacheco, e ele está em análise lá na CCJ, e sobre a relatoria do senador Marcos Rogério. Tá? Então, a gente tem tramitando um projeto de lei nesse sentido, que vai tratar sobre o divórcio direto. Tá?
Um outro ponto que a gente tem que trabalhar ainda no vídeo de hoje é que a nossa emenda constitucional 66 de 2010, que a gente falou já muito dela também, ela não alterou nada as questões de natureza procedimental, seja na esfera judicial ou na esfera administrativa. Tá? Como a reforma constitucional ela eliminou a separação, essa separação, portanto, ela não pode ser mais levada a efeito nem de forma extrajudicial. Tá? Então a gente não tem mais separação extrajudicial. Acho que isso já está muito claro para vocês, pelo menos já deveria estar bem claro. Tá? Então, se o procedimento administrativo aqui ele encontrava em elaboração quando da alteração constitucional, isso daqui é só para efeitos didáticos para vocês, tá? Caso os cônjuges não concordassem com o divórcio, não poderia o tabelião, nesse caso aqui, lavrar a escritura pública ali da separação. Tá? O próprio Pablo Stolze e o Rodolfo Pamplona Filho, eles diziam lá que, aspas, se por equívoco ou desconhecimento após o advento da nova emenda, um tabelião lavrar a escritura de separação, esta não terá validade jurídica por conta da supressão do instituto em nosso ordenamento, configurando nítida a hipótese de nulidade absoluta do acordo por impossibilidade jurídica do pedido, na regra do artigo 166, inciso 2º do CPC. Então, eles vão afirmar que essa nulidade é absoluta em face da gravidade desse vício que porta. Tá? Então, é impugnável por qualquer interessado, pelo Ministério Público e, claro, de ofício, pelo juiz, na regra do Código Civil, no artigo 168, parágrafo único. Tá? E, em se tratando de negócio nulo, claro que não vai admitir confirmação, sendo, portanto, imprescindível a ação para decretar-lhe a nulidade. Ele não vai convalescer de maneira alguma. Então, seguimos assim, mais um exemplo. Né? Imaginemos que a gente vá lá no tabelião hoje, eu e minha esposa, a gente fala, quero fazer uma separação extrajudicial, e aí, só para efeitos didáticos mesmo, né? E o tabelião vai lá e faz essa escritura pública de separação administrativa, extrajudicial. Essa escritura e todas as disposições dela serão totalmente nulas, e nulas de uma maneira óbvia, de forma absoluta. Tá? Então, ela não prevalecerá, enfim, tem todas as questões lá da prescrição, etc., que vocês sabem muito bem no que se refere aos negócios jurídicos nulos. Tá? Então, nesse caso, a gente teria uma nulidade absoluta. Tá? Então, a gente supera esse ponto e a gente vai dizer também para vocês que a lei vai conceder a possibilidade do uso da via registral, não havendo filhos nascituro ou filhos incapazes, o que sugere que a existência deles não autoriza o divórcio administrativo, como eu falei para vocês. Mas é interessante que essa conclusão, que é uma conclusão que a gente vê na prática de uma maneira muito clara, ou seja, tem um filho, de forma alguma vai ser feito de maneira extrajudicial, só judicial, e se for consentimento com homologação do juiz, sem consentimento vai brigar lá. Mas a gente vai ter uma parte da doutrina que vai afirmar, e com uma razão considerável, né, porque é uma interpretação até mesmo literária de alguns pontos aqui, a possibilidade dessa dissolução parcial do vínculo por pública escritura, contanto que não envolva os direitos indisponíveis, ou seja, dos filhos enquanto menores ou incapazes. Ou, imaginemos assim, então, um caso. As partes estão de comum acordo, mas elas querem fazer esse divórcio extrajudicial, mas elas não conseguem fazer porque têm filhos menores. Só que, imaginemos uma hipótese que a parte não faça uma partilha de bens, ou ela disponha de uma forma, ou não disponha da forma, por exemplo, de alimentos, não existe motivo para negarem a possibilidade de você fazer um divórcio através da escritura pública se você não envolver os direitos indisponíveis, tá? Porque você vai estar trabalhando de maneira clara ali sobre o divórcio. Então, solvidas, imaginemos assim, judicialmente as questões referentes à convivência e alimentos, não existirá óbice para que o fim do casamento seja chancelado pelo tabelião. Então, imaginemos que já tenha discutido alimentos, guarda em ação autônoma, mas não foi feito o divórcio, faria muito mais sentido se esse divórcio, que já solveu todas as outras questões conexas, ou seja, guarda, alimentos, partilha, enfim, partilha nem tanto, mas imaginemos que nem tenha partilha. Então, eu e minha esposa temos um filho, a gente já discutiu em ação autônoma questão de alimentos, a questão da guarda desse filho, e a gente não tem patrimônio, e também de comum acordo ela dispensa a pensão e eu dispenso também a pensão, não faria sentido eu não poder fazer esse divórcio de maneira extrajudicial, mas apesar disso, na prática, a gente verifica que os tabelionatos eles não adotam essa postura, mesmo que a gente já tenha resolvido todas as questões dos interesses dos indisponíveis desses menores. Tá?
Isso é tão bacana que o próprio CJF ele tem um enunciado específico sobre isso, que é o enunciado 571. E o que esse enunciado vai falar para a gente? Ele vai dizer que, se comprovada a resolução prévia e judicial de todas as questões referentes aos filhos menores ou incapazes, o tabelião de notas poderá lavrar escrituras públicas de dissolução conjugal. E aqui ele está no poderá, né? Ele não está também no deverá. Óbvio que o enunciado é um enunciado doutrinário, né? É óbvio também que, como enunciado doutrinário, boa parte da jurisprudência tende a ser guiada por esse enunciado doutrinário, mas a gente verifica que também tem muito tabelião que não vai fazer isso pela própria legalidade, né? Pela própria observância ali dessa impossibilidade prevista no CPC, tá? Avançando um pouquinho mais, que levado a efeito o divórcio, mesmo afrontando ali o que diz a lei, não há como reconhecer a nulidade ou a anulabilidade da escritura, tá? Com o retorno das partes à condição de casados. Ou seja, se tiver alguma causa ali de anulação ou de nulidade desse divórcio, é incompreensível as partes voltarem a ser casadas, tá? É algo que não faz muito sentido, então o que vai caber reconhecer nesse tipo de caso é a ineficácia das disposições referentes ali a temas que refogem ali a dissolução do casamento, por exemplo, as questões eminentes à prole, né, referentes à prole, referente à partilha de determinados bens. Então, a gente vai se limitar a discutir ali a anulabilidade e a nulidade dessas questões e não do divórcio, porque é algo, não tem como voltar ao que era antes, tá? É algo incompreensível, tá? Um outro ponto também, já caminhando para o final, é que dessa escritura pública deve constar estipulações sobre a pensão alimentícia, partilha dos bens, mantença do nome de casado ou retorno do nome de solteiro. Eu já falei para vocês isso daqui, referente ao nome, né, que nada sendo referido a respeito ao nome vai presumir que o cônjuge que adotou esse sobrenome do outro, ele vai permanecer ali adotando, tá? Mas agora a gente tem um provimento também recente, provimento 82 de 2019 do CNJ, que o cônjuge ele não precisa de demandar através judicialmente para essa alteração de sobrenome de maneira posterior. Suponhamos ali que ele não tenha feito isso no ato do divórcio, mas posteriormente ele queira vir a suprimir esse sobrenome que ele adotou, ele pode ir diretamente ali no registro civil e tirar esse sobrenome sem maiores dificuldades, tá? Basta ali a comunicação ao registro, ao cartório, tá? Um ponto interessante é que não há necessidade do comparecimento dos cônjuges ao cartório de notas ali no momento da assinatura do nosso divórcio extrajudicial, tá? Por quê? Porque já que vai bastar nada mais, nada menos do que um negócio jurídico, e olha a nossa natureza jurídica aparecendo novamente aqui, é possível que se faça representar ali por procurador com poderes específicos para o ato. Então, detectada essa natureza negocial ali da extinção do casamento por escritura pública, não há como negar a possibilidade do quê? De representação privada por uma ou mesmo por ambas as partes interessadas, apenas exigida, portanto, a concessão de poderes específicos ali para o divórcio e o casamento dos noivos podem sim estar representados por procurador na nossa regra do 1535, aqui a gente tem uma aplicação também lógica desse impositivo, né? Então, é totalmente compreensível a gente conceder também a faculdade quando da sua dissolução, tá? Então, comum também na hora de ser feito o divórcio, se tiver procuração com poderes específicos para tanto, poderá sim ser feito através ali de procuração sem maiores problemas, tá? Um outro ponto que eu já tinha adiantado para vocês é obrigatória a presença de um advogado ou de uma advogada para acompanhar as partes, tá? Ou também, claro, por defensor público, o pessoal da Defensoria Pública aí também. Então, ou por advogado ou por defensor público, sendo que esse mesmo profissional ele pode sim representar ambos os cônjuges, tá? Então, A e B estão se divorciando, eu posso representar A e B. Se B quer constituir um outro advogado, também não tem problema, ambos assinam sem maiores dificuldades, tá? Aqui, nesse caso, será totalmente dispensada a presença do magistrado e, óbvio, também do Ministério Público, e a responsabilidade do advogado, sem dúvida, redobra, tá? Infelizmente, a gente tem na prática cartórios que já direcionam para determinado advogado, ou determinado advogado só vai lá assinar, mas as pessoas não sabem a responsabilidade que elas têm ali somente com uma assinatura, tá? Então, é algo extremamente perigoso, é algo... Aliás, essa indicação de cartório de advogado é criminal, né? É uma parte criminosa esse tipo de postura, mas as pessoas elas não sabem a responsabilidade que é você fazer uma assinatura ali de um divórcio. Então, por mais simples que ele seja, é comum até mesmo as partes
pelo menos aqui em Biporã, elas irem até um cartório, o cartório já pega todos os documentos, e aí ela fala assim, a gente vai combinar um dia para ela assinar. Eu falo, não, as coisas não funcionam assim. Vocês trazem o documento aqui, eu faço toda a minuta, e aí depois eu disponibilizo essa minuta lá para o cartório, e o cartório a gente trabalha de uma forma conjunta, tá? Apesar de saber que o cartório daqui é totalmente competente para elaborar uma minuta nesse sentido, jamais é uma função minha, como advogado, fazer essa minuta, tá? Então, é um dever meu, um dever funcional meu, fazer essa minuta e será também um dever funcional de vocês aí, quando forem advogadas, advogados ou defensores públicos, tá? Aí na sua vida, tá? Então, tome muito cuidado, essa atenção pela dispensa do Ministério Público e da magistratura redobra o nosso trabalho e as nossas responsabilidades, tá? Então, comparecendo todos no tabelionato, lá no dia determinado, designado para a assinatura desse divórcio, não há necessidade da apresentação de instrumento de procuração, ou seja, não preciso levar um instrumento de procuração, seja privado ou público ali, para estar representando ambos. Basta que todos ali firmem a escritura, ou seja, as partes do advogado. Eu vou assinar também como advogado junto com A e B, tá? O acompanhamento cabe ser feito pela Defensoria Pública quando as partes declararem-se, claro, pobres, né? Então, nessa hipótese, os atos notariais serão gratuitos na regra do CPC, artigo 98, parágrafo 1º, e ali na regra do inciso 9 também, tá? Então, feita, infelizmente, a nossa Defensoria Pública no Paraná é uma lástima também, em decorrência da ineficiência do nosso Estado, né? De conseguir construir uma estrutura básica da Defensoria Pública, mas a gente tem essa possibilidade de dispensa de pagamento dos atos notariais, né? Então, a gratuidade também alcança os atos registrais civis e registrais civil e imobiliário, tá? Então, a gente alcança esses atos também. Quanto ao pagamento de custas e dos emolumentos, né, em favor dos notários e dos registradores, a lei silencia-se, né? Às vezes até mesmo de uma forma proposital, mas como não se justifica a cobrança tomando por base o montante do acervo patrimonial a ser partilhado, pois a extensão e o valor do patrimônio e nada altera o custo administrativo da lavratura do ato, tá? Então, a resolução do CNJ, que vai regulamentar isso daí, que foi a resolução que eu já mencionei para vocês, ela impede a cobrança de emolumentos, né, e proporcionais ao valor dos bens, que é a nossa resolução 35 de 2017 do CNJ, tá? Então, é um valor assim, fixado pelo cartório, geralmente varia também por estado, né? Ou até às vezes por comarca, mas é um valor fixo, ou seja, se eu estiver fazendo um divórcio com partilha de bens com 30 milhões de reais e não estiver fazendo um outro divórcio sem nenhuma partilha de bens, sem bens nenhum a serem partilhados, o valor das custas ali referente ao cartório e os emolumentos ali, né, em favor dos notários e registradores também serão equivalentes, né? Então, não existe disparidade pela proporção dos valores, tá? E na falta de previsão legal, o tabelião ele não pode se negar a proceder ao registro da escritura dissolutória do casamento, pois se trata de um negócio jurídico bilateral decorrente da autonomia privada, não comportando ali objeções ou questionamentos do Estado. Mas aqui existe um ponto, né, que é um ponto antigo na nossa legislação, mas é algo interessante, né, que a recusa da ensejo, no caso, ao mandato de segurança, ou seja, se você foi lá no tabelião e o tabelião se recusou a emitir essa escritura pública, caberá sim um mandato de segurança, está havendo ainda a possibilidade de manejo pela própria parte do procedimento administrativo de dúvida, conforme a própria lei dos registros públicos determina isso, lá no artigo 98 e no 280. Tá? Então, no entanto, a nossa resolução 35 de 2007 do CNJ admitia a possibilidade de recusa, ou seja, a nossa resolução 35 de 2007 do CNJ, ela admite sim a possibilidade de recusa quando fundados indícios de prejuízo a um dos cônjuges ou em caso de dúvida sobre a declaração de vontades. Então, existe a possibilidade de recusa, apesar de ser um negócio jurídico bilateral, enfim, decorrente da própria autonomia da parte, pode haver sim uma recusa do tabelião quando ali fundado indícios em prejuízos a um dos cônjuges ou em caso de dúvida sobre a declaração de vontades. Tá? Então, a recusa, nesse caso, ela tem que ser fundamentada e, claro, ser fornecida
por escrito, tá? E a sede dessa negativa no notário nada mais é do que a própria transposição para a sede administrativa do que a gente vai chamar de cláusula de dureza, né? Lá dentro do nosso artigo 1574, parágrafo único do Código Civil, a gente tem a cláusula de dureza e aqui também a gente tem a aplicação dela para o nosso direito matrimonial, ali no caso específico do divórcio, tá? Que desapareceu junto com a nossa separação, essa cláusula administrativa aí de dureza, tá? Então, todas essas avanças que podem ser estabelecidas no divórcio judicial podem sim constar nessa escritura pública de dissolução do casamento. Então, nada obsta, portanto, que as partes ali elas estabeleçam a escritura sobre outros ajustes, por exemplo, doações recíprocas, instituições de usufruto, uso ou habitação ali em favor deles ou de terceiros, cessão de bens ou que assumam uma obrigação ou qualquer outra ordem. Tá? Então, nessa mesma escritura pública do divórcio, eles podem mandar bala e fazer ali uma disposição geral sobre os bens, tá? Se assim for o caso. Né? Então, isso varia, claro, de casal para casal. Geralmente as coisas não funcionam tão bem assim, mas existe essa possibilidade também, tá? Um ponto também que é interessante nesse caso é a nossa obrigação alimentar estipulada na escritura de dissolução do casamento. Essa fixação de alimentos dentro da própria escritura, que é possível, totalmente compreensível e possível, vai se constituir um título executivo extrajudicial na regra do 784, inciso 2º do CPC. Então, imaginemos, eu divorciei da minha esposa e eu consegui uma pensão alimentícia da minha esposa. Suponhamos que essa pensão alimentícia seja de R$500. Então, a gente fez lá um divórcio através de um tabelião, ou seja, um divórcio extrajudicial, e aí passam-se 2, 3 meses, ela deixa de pagar essa pensão de R$500 para mim, e aí eu posso pegar esse título, esse documento, que é um título executivo extrajudicial, e executá-la, tá? A gente vai verificar que nas ações referentes à cobrança de alimentos, hoje a gente tem uma alteração de nomenclatura quando isso advém de um título judicial. Hoje, o título judicial, para fazer uma correlação lógica, até mesmo com o nosso código, vai se chamar de cumprimento de sentença. Então, os alimentos vieram de uma decisão judicial, cumprimento de sentença. Esses alimentos estabelecidos entre ambos os cônjuges, eles vieram de uma escritura pública, execução de título extrajudicial. Então, eu entrarei com uma execução de título extrajudicial e essa execução de título extrajudicial, ela pode sim também ter um caráter ali de prisão, tá? Então ela pode também ser regida pelo rito da prisão, ali no caso do 911 do CPC, tá? Então ela vai ensejar sim uma execução pelo rito da prisão ou também pelo rito da expropriação de bens, tá? A gente vai chegar nos alimentos, estou ansioso para trabalhar com os doutores e com as doutoras referente aí aos alimentos, tá? Então, para que se encontra separado judicialmente, persiste a possibilidade ali de restabelecer a sociedade conjugal mediante requerimento formulado nos autos da separação. Já falei para vocês, se vocês separaram antes da emenda constitucional 66 de 2010, estão separados até hoje, mas querem retornar ao status de casado, o que você vai fazer? Vai peticionar nesse mesmo processo para restabelecer esse vínculo conjugal, tá? Mas, por falta de referência na nossa lei, questionamentos surgiram se seria possível essa reconciliação, que deveria ser ali nos próprios autos, através ali de um instrumento público também, né? De uma escritura pública, pela via administrativa. Então, a omissão, nesse caso, não pode aqui manter o pedido na órbita do Poder Judiciário. Então, ainda que a separação tenha sido feita judicial, seja de maneira consensual ou litigiosa, a reconciliação pode ser levada a efeito extrajudicialmente. Então, somente na hipótese de os cônjuges pretenderem alterar o regime de bens no ato da reconciliação, é imperioso que essa pretensão ali seja deduzida na via judicial, na regra dos 1639, parágrafo 2º do Código Civil e do 734 do CPC, tá? Então, também existe uma resistência um pouco grande quanto a isso, tá? Então, peticiona no processo que será mais tranquilo, as coisas funcionarão mais sossegadas, mas se for interessante aí, vai lá no cartório e tenta fazer esse restabelecimento da sociedade conjugal através de uma escritura pública, no caso de separação, tá? Estou falando no caso de separação. Um ponto, em andamento a ação de divórcio, ou seja, a gente está trabalhando no divórcio litigioso, as partes também podem ali optar pela forma extrajudicial, ou seja, está ocorrendo um processo de divórcio litigioso e as partes chegam ali num consenso. As partes poderão sim ir através de uma via administrativa, num tabelionato, e fazer sim esse divórcio extrajudicial, mas tem ressalvas, tá?
Nessa hipótese, deverá haver a desistência da ação judicial. Então, primeiro você faz a desistência da ação judicial para depois ir no tabelionato para fazer esse divórcio extrajudicial. Então, somente depois da homologação da desistência é que a escritura pode ser confeccionada. Tá? Então, tem que ser feita a homologação da desistência para daí sim a escritura ser confeccionada. Tá? Então, claro que basta a nossa afirmativa e não é necessária a juntada de certidões negativas. Então basta ali a boa-fé objetiva da parte, basta as partes ali indicar que esse processo foi feita a homologação da desistência e aí pode sim ser feita a escritura sem maiores dificuldades. Tá? A manifestação da vontade aqui perante o notário, depois de firmada a escritura, é irretratável, mas pode ser anulada ali, claro, por incapacidade ou vício decorrente da vontade, resultante aqui os vícios clássicos dos nossos negócios jurídicos, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores na regra ali do 171, inciso 2º do Código Civil. Tá? O prazo decadencial, nesses casos aqui de anulação, é sim de 4 anos. Tá? Então, está na regra também do 178, então se for um caso ali de anulação por erro, por algum vício resultante da vontade da parte, tem um prazo de 4 anos ali para você revogar, buscar a revogação, aliás, a anulabilidade dessa escritura pública. Tá? Então, como não existe decisão judicial, não há o que se falar em ação rescisória, mas sim em ação anulatória. Tá? Então, a gente tem que propor uma ação anulatória aí, em desfavor desse caso aqui do divórcio feito com algum vício através de escritura pública. Tá? Finalmente, agora para finalizar, a nossa escritura pública ela não vai depender de homologação judicial. Isso também tem que estar claro para vocês. Tá? A única coisa que precisa de homologação judicial é quando você está fazendo um divórcio consensual, quando tem menores, incapazes ou nascituros. Tá? Então, essa homologação aliás, a gente vai dispensar a nossa homologação judicial no divórcio extrajudicial, porque se não dispensasse, não chamaria divórcio extrajudicial, mas sim divórcio judicial, e a constituição do título hábil para qualquer ato de registro, bem como levantamento de importância. Ou seja, a partir do momento que você tem ali esse documento, essa escritura pública, você pode ir no banco para fazer levantamento de conta conjunta, você pode ali no cartório imobiliário para fazer o registro, enfim. Pode fazer o que bem entender com essa escritura pública na regra do 733, parágrafo 1º do CPC. Tá? Também vai servir perante a junta comercial para alterações societárias e para proceder também à transferência ali de veículo junto ao departamento de trânsito. Tá? Então essa escritura pública dá poderes aí de uma maneira muito, muito grande para você tomar esses atos. Tá? E depois de lavrada e assinada a nossa escritura, deve também ser encaminhada ao translado ao registro civil para a devida averbação no assento do casamento e do nascimento dos ex-cônjuges, e assim nós finalizamos o nosso divórcio extrajudicial. E agora, nosso último vídeo, que é um vídeo bem mais curtinho, a gente vai trabalhar a partilha de bens do divórcio, porque a gente vai verificar que também não tem muita dificuldade assim. Tá? Então, já voltamos.